programa Mensagem da Cruz traz agora a ministração da palavra pelo pastor Cláudio Morandi. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus. Nós vamos pegar as nossas Bíblias, vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Oséias, capítulo 14. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo 14, os versos 4 e 5. E vamos tratar um pouquinho deste tema, muito importante. Quando Deus planta, a colheita é certa. Então vamos ler aqui, depois ter uma palavra de oração. Oséias, capítulo 14, os versos 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Vamos orar nesse momento. Nosso Pai, que alegria poder falar contigo mais uma vez nesta manhã, através da oração, através daquele que não conheceu o pecado. O Senhor o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado por cada pessoa que estão nos ouvindo nessa oportunidade, que teu Espírito Santo venha interpretar a palavra para nós, tirar da nossa mente toda a preocupação, cansaço, e que o teu Espírito tenha livre acesso aos nossos corações para comunicar a verdade da tua palavra. Precisamos de ti, meu Pai. Sem ti nós nada somos e nada podemos fazer. Agora, como é bom perceber que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos amado tanto. Mas o Senhor nos amou de uma maneira tal que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz. E lá naquela cruz nós fomos atraídos em seu Filho Jesus. Nós estávamos em Adão. Perdemos a nossa filiação de Adão, porque na cruz, em Cristo, no corpo santo de seu Filho, nós morremos. E a tua palavra declara isso de uma forma tão clara, Pai, que fomos crucificados com Cristo. E nós morremos com Cristo. E hoje, quem vive, não somos mais nós, mas Cristo que vive em nós. Oh, meu Pai, eu intercedo nesse momento, com meu coração cheio de alegria, para todos aqueles riopretenses, as famílias que estão nos ouvindo, não só aqui na nossa cidade, mas também em diversas partes do Brasil, através da internet. Os abençoe com a tua palavra e conduz aqueles que ainda não tiveram uma experiência real de regeneração, que eles sejam alcançados por intermédio da tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos e amados, esse texto aqui, ele é muito lindo, ele é muito perfeito. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Deus está dizendo aqui, usando o profeta Oséias, curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Então sempre partiu do Pai em nos amar. Nós o amamos hoje por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele diz aqui que a ira dele se apartou de nós. Interessante que no versículo 5 ele fala que serei para Israel como orvalho. E Israel florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Lírio. O lírio, todos nós sabemos que ele nasce pela manhã e vem o sol e à tarde ele está murcho. Essa é a nossa realidade. Porque a Bíblia diz que o lírio, o Israel florescerá como lírio. É uma vida aqui nesse mundo, é uma vida que não é tão profunda. Mas esse lírio, a palavra fala que ele lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Ou seja, o cedro do Líbano, ele vai buscar a seiva, a água, a mais de 100 metros de profundidade. Então, a nossa vida com o Senhor é uma vida de profundidade. Agora, a nossa vida para este mundo é como o lírio,
que de manhã cedo cresce e à tarde murcha e seca-se. Né? Então, amados, agora eu quero caminhar um pouquinho juntamente com vocês aqui e para observarmos que quando Deus planta, a colheita dele é muito certa. E todos nós sabemos que todo filho de Deus que foi alcançado pelo Evangelho é um semeador da palavra. E o Senhor, para nos usar nesta semeadura, neste mundo, o campo é este mundo, diz a palavra de Deus, o Senhor, ele semeia a sua semente, ou a sua palavra, porque a palavra dele é a semente. E interessante que a Bíblia vai dizer que essa semente ela é semeada em 4 tipos de solo. O primeiro solo é a beira do caminho. O segundo solo é o solo rochoso. E o terceiro solo está entre os espinhos. E o quarto solo, somente o quarto solo é a boa terra. Porque nos 3 solos a semente não vingou. Por que será? Nós sabemos que na beira do caminho a semente não vingou. Entre as pedras, né, ou no solo rochoso, ela também não vingou. E também entre os espinhos, a palavra não vingou. Por que então, nesses 3 solos, a semente não vingou? Será que o problema está em Deus? Não está em Deus. Lá em Mateus, no capítulo 13, os versículos 14 e 15, a Bíblia diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Irmãos, o problema não está em Deus, está em o coração deste povo, está endurecido. É uma pessoa que se resigna a ouvir a verdade da palavra de Deus. Então, por quê? Porque de mau grado ouviram com os ouvidos. Ouviram sim, mas de mau grado. Não se interessaram, não se importaram em dar valor, em reter a palavra no coração. Quando nós retemos a palavra no coração, abrigamos a verdade no coração, essa palavra, que é de Deus, ela tem um poder muito grande de gerar vida em nós. Vida naquilo que está morto. Então, eu louvo a Deus por aqueles irmãos, irmãs, por aquelas pessoas que têm os seus ouvidos abertos, os seus corações receptíveis para receber a verdade da palavra. Muitos se contentam apenas em receber uma doutrina. Doutrina não tem nada a ver com a palavra. A palavra de Deus só tem uma doutrina. É o seu Filho Jesus Cristo. Nele nós encontramos a verdadeira liberdade. Nele nós encontramos a verdadeira vida. Em Cristo nós estamos seguros. Somente nele. Então, queridos, o problema aqui consiste em ouvir a palavra de bom grado, ter prazer na palavra, ter este desejo intrínseco no coração em ouvir a verdade de Deus. Você que está me ouvindo nesta oportunidade, você tem prazer em ouvir a palavra de Deus? A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo 11, Jesus está dizendo aqui para os discípulos, para aqueles que ouvem de bom grado. Mateus 13, 11. Porque a vós outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por que aqueles? Porque eles ouvem de mau grado. E em Mateus 13, verso 16, a Bíblia vai dizer o seguinte: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Está vendo, irmãos? Visão e ouvido bem aberto para nós ouvirmos a palavra de Deus. Agora, amados, como é maravilhoso viver do ponto de vista mais amplo e ouvir o Pai Celestial esclarecer o que Ele está realizando
nos dias de hoje. Em seu plano de santificação, nós vemos que Deus, deliberadamente, ele segue um padrão. Da mesma forma que o agricultor, ele planta uma semente para que possa ter uma colheita de muitos frutos da mesma espécie, o nosso Pai, o Pai eterno, ele também planta o seu precioso Filho para que, no devido tempo, ele possa trazer muitos filhos à glória. O que foi semeado em nosso coração é o Filho. O que o Filho é? O Filho é a própria verdade. Jesus Cristo, ele é a palavra. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz assim, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, ele é a verdade e também a vida. Então Jesus é esta palavra, ele é a palavra viva. Ele disse em João 6, verso 63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Em Hebreus 4, verso 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que a palavra de Deus é viva e eficaz? Porque Cristo é a palavra e Cristo vive. E ele veio a este mundo em carne com a finalidade de conduzir muitos filhos à glória. Jesus, quando se encarnou, ele era o Filho unigênito do Pai. O que significa essa palavra unigênito? É o único gerado. Então Deus só tinha um filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se Deus só tinha um Filho único, como nos tornamos seus filhos, filhos de Deus? Através de Jesus Cristo. Nós só podemos ser filhos de Deus quando recebemos aquilo que Cristo fez e é. Por isso que Paulo sempre enfatizava, nós pregamos a Cristo e este crucificado. Cristo é a sua pessoa, crucificado é a sua obra. Então, quando nós recebemos esta verdade em nosso coração, a sua morte e ressurreição, sabe o que acontece? Acontece aquilo que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é quem aceita Jesus que é filho de Deus, é quem recebe Jesus. É quem recebe Jesus, é que Deus dá a esta pessoa o poder de ser feito filho de Deus. Por quê? Porque creu. Não aceita, mas creu. Aceitar e receber é diferente. Né? Então, queridos, o propósito é levar muitos filhos à glória, porque o nosso Pai, o nosso Deus, ele quis ter uma família com muitos filhos. Por isso que lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha que lindo nós encontramos nesse texto de Hebreus aqui. Nós sabemos aqui que Jesus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Agora, meus irmãos, como é que Jesus conduziu muitos filhos à glória? Essa verdade nós podemos encontrar também dentro da palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nós encontramos a seguinte declaração maravilhosa da palavra de Deus. Diz assim a palavra. 1 Pedro 3, verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Jesus, ele é o justo, é o homem aprovado, aquele que se encarnou, aquele que não tinha pecado, aquele que era separado de pecadores. Ele foi para a cruz. E lá naquela cruz, meus irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Ele nos atraiu a si.
Ele nos puxou para si. Nós fomos colocados em Cristo, ali sobre o seu corpo, o meu e o seu pecado, a minha e a sua natureza velha e perversa foi colocada em Cristo. E Ele morreu, e nós estávamos nele. Então nós também morremos. Isto é tão maravilhoso, porque a palavra fala que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então Jesus morreu por todos, e aqueles que creram na sua atração, inclusão, crucificação, morte com Cristo, essas pessoas morreram com o Senhor. Então, ali naquela cruz, a nossa velha natureza adâmica foi removida. O nosso pecado foi crucificado e morto, porque Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele tirou o meu pecado lá naquela cruz. De que maneira? É quando eu criei que eu morri para o meu pecado. Tem muitas pessoas sofrendo, lutando contra o pecado. Eu vou lhe dar uma notícia muito triste. Você nunca vai vencer o seu pecado. Por quê? Porque Jesus já venceu o seu pecado. Nós não temos que lutar contra o pecado. Para o pecado, temos que morrer para ele. Morrer para ele. Então, quando nós cremos em nossa morte com Cristo, conforme afirma um texto maravilhoso de Romanos, capítulo 6, versículo 6, a Bíblia vai dizer assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Então, Jesus morreu naquela cruz, mas eu também morri com ele, porque a Bíblia assim nos diz. Irmãos, eu vejo assim um assunto fascinante, embora raramente detectado, permeia todo o livro de Hebreus. Então, resumidamente, consiste ali na história de dois corpos que o pai preparou para seu filho. Então, Deus, como um agricultor, o pai, ele plantou seu filho único, seu filho unigênito, e Deus espera o crescimento e a colheita de muitos filhos regenerados que um dia chegarão à glória. Porque o propósito do pai é que o filho morresse, o justo pelos injustos, para conduzir muitos filhos à glória. Vocês estão me compreendendo? Então Deus, o nosso Pai, Ele proferiu a sua mensagem completa e perfeita por meio do seu único Filho. E nas eras vindouras Ele continuará a falar por todo o universo, por meio de seus filhos coletivos, que estão sendo aí formados em união com o seu único Filho Jesus. Amados, eu e você, nós somos os filhos coletivos do Pai, ou seja, a sua igreja, uma vez que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo. Porque tudo aquilo que o Pai estabeleceu em Cristo Jesus, Ele quer expressar isso através da sua igreja. Igreja não é uma denominação. Irmãos, igrejas são homens e mulheres que puderam crer, que foram atraídos, crucificados e mortos e ressurretos juntamente com Cristo. Quando você crê nessa experiência, quando isto é real na sua vida, você automaticamente é introduzido no corpo. Você é batizado na vida da igreja, que é o corpo de Cristo, né? Tem um texto tão precioso em 1 Coríntios, capítulo 12, lá no versículo 13, a Bíblia vai dizer assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando cremos no Senhor, nós somos unidos a Ele, em um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um corpo. É quando cremos no Senhor que o Espírito Santo nos sela com aquele selo que nunca mais ninguém pode tirar, porque agora nós somos propriedade do Pai, propriedade de Deus, e fomos batizados em um corpo. Este corpo é a sua igreja. E o Pai, Ele quer expressar a si mesmo através deste corpo, aqui na face da terra, que são homens e mulheres que creram no Senhor. Em Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11, está escrito assim: para que,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo aquilo que o Pai colocou em Cristo, estabeleceu em Cristo, Ele quer que a igreja expresse isso. Então, a igreja do Senhor, ela tem que expressar Cristo. Ela tem que proclamar Cristo. Por quê? Porque é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme significa que a igreja, ela tem variadas cores. Ela tem variados ministérios, variadas funções. Um é braço, outro é perna, outro é olho, outro é ouvido, outros são olhos. A função da igreja é expressar Cristo na sua totalidade. Então, esta responsabilidade, esta incumbência, Deus o Pai designou para que a igreja, o seu corpo, expressasse o Filho. Então, hoje o mundo tem que olhar para nós, olhar para a igreja e ver Cristo. Hoje, infelizmente, mas o que o mundo tem encontrado dentro das igrejas é a mais pura religião, é a mais pura doutrina completamente distorcida, é uma série de regras que estão sufocando as pessoas, e são pessoas que não conseguem se libertar da religião. Mas um dia que esta verdade, que esta palavra entrar no coração, você pode ter certeza que haverá uma transformação genuína, uma transformação promissora. E aí o que vai acontecer? A pessoa ela vai entrar no descanso de Deus. Nós só podemos entrar no descanso quando de fato nós cremos em Jesus Cristo crucificado. É que Ele morreu, mas eu também morri com Ele. Jesus, Ele não morreu naquela cruz sozinho. Naquela cruz tinha mais gente. Deus me colocou em Cristo. E Ele morreu, e eu também morri. E hoje Cristo é a nossa vida. Queridos ouvintes, a Bíblia fala de 2 corpos que nosso Senhor teve. Por isso, ao entrar neste mundo, o Espírito Santo formou um corpo ali no ventre de Maria. Este corpo natural, individual que Cristo recebeu, ele foi semeado na sua morte. Mas, entretanto, há outro corpo do qual Paulo fala, lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18, que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Irmãos, Jesus é o cabeça do corpo. Jesus é que encabeça a igreja. Homens e mulheres estão submetidos ao cabeça. O cabeça da igreja não é o pastor. Não é o missionário, não é o presbítero, não é o líder de louvor, não. Nós somos, irmãos, ovelhas do Senhor. E temos sobre nós o cabeça. Então, no reino de Deus não tem hierarquia. O pastor não está acima da ovelha. Todos nós somos um em Cristo Jesus. É dentro da religião que tem se criado hierarquias. Mas no reino de Deus não. No reino de Deus o cabeça é Cristo. Nós somos o seu corpo. Lógico que a função pastoral é só uma função. Nada mais que isso. Deus colocou, pelo menos no meu coração, este anseio, este chamamento para pastorear o rebanho de Deus, para ensinar ao povo de Deus a sua palavra. Para isso Ele colocou um dom maravilhoso no meu coração, que é o dom da palavra, para ministrar, proclamar a Cristo, e nada mais do que Cristo. Quando nós proclamamos algo que, de fato, não venha expressar Cristo como aquele que é suficiente, nós iremos pegar muitas coisas e nos tornaremos legalistas, implementando para a vida da igreja uma série de coisas na qual o Espírito Santo não nos permitiu. Não é verdade? Então, tenhamos sempre isto em mente, que Ele, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, e este é o corpo coletivo composto aí por muitos membros, a igreja. A igreja ela é composta por homem e mulher
que creu na sua morte e ressurreição em Cristo. Se você não creu na sua morte e ressurreição em Cristo e frequenta uma comunidade, você pode até ser membro daquela denominação, mas você não pertence ao corpo de Cristo. E se você não faz parte do corpo de Cristo, você está fora. Você está indo para um lugar que vai haver ali ranger de dentes, vai haver ali muitas dores, muito choro, né? Então, que o Espírito Santo venha abrir o teu entendimento, os teus olhos, para você crer em seu novo nascimento em Cristo. Quando você crer nessa verdade, você pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Por quê? Porque você será uma pessoa liberta, liberta da religião, liberta de doutrinas, de regras, de mandamento de homens. Você viverá uma vida de consagração diante do Senhor. A palavra de Deus, ela fala muito a respeito do primeiro corpo que o Senhor Jesus ele sacrificou naquela cruz, para que eu e você nós pudéssemos passar pela experiência de sermos separados para Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 10, afirma que nessa vontade é que eu e você temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, ali naquela cruz. Então, por meio da obra da cruz que Cristo realizou no Calvário, eu e você, quando cremos neste fato, nós somos libertos da centralidade em nós mesmos, a fim de que a cabeça do corpo, que é Cristo, ele possa partilhar com cada um de nós a consciência do seu corpo, que é a igreja. Muitas pessoas frequentam uma denominação sem ter uma noção do que significa corpo de Cristo, a vida da igreja. Mas, meus queridos irmãos, para que nós possamos ser inseridos neste corpo, a vida da igreja, e termos verdadeiro relacionamento com a videira verdadeira, é necessário termos uma experiência real de regeneração mediante a semente da palavra de Deus. A semente é a palavra. Então, o que vai nos regenerar não é nós fazermos uma decisão ao lado de Cristo. Não é aceitarmos a Cristo. Isso é tudo errado, meus irmãos. A Bíblia diz que a única coisa que venha nos regenerar é a palavra de Deus. Observe aí, pega a sua Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Olha o que a Bíblia está dizendo. Irmãos, nós temos que ficar não com aquilo que os homens estão dizendo. Temos que ficar com aquilo que está escrito na palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a verdade da palavra de Deus. E em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, que lindo é isso aqui. A palavra fala que nós fomos regenerados. Fomos regenerados de que maneira? Não de semente corruptível. O que é semente corruptível? É a semente do homem. Essa é corruptível. Mas nós não fomos regenerados por essa semente. Fomos regenerados da incorruptível, que é o próprio Cristo. Ele é a verdade da palavra de Deus. Então, quando cremos em Cristo, como diz a Bíblia, nós somos regenerados. Porque se você não crê neste fato, vai acontecer, como diz lá Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Passa ano, entra ano. Você está na igreja domingo de manhã, à noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Participa das reuniões de oração, das vigílias. Participa do culto de doutrina, do culto de um monte de coisa. Mas ainda você não está salvo. Você só será salvo verdadeiramente quando você crê naquele sacrifício bendito, no qual você foi participante. Porque se você não participar daquele sacrifício que Cristo realizou lá naquela cruz, você continua sendo simplesmente um crente. Um crente. E crente não significa que ele é filho de Deus. Crente, todo mundo é crente, todo mundo crê em alguma coisa. Mas para nós chegarmos ao Pai,
temos que passar pela cruz, por aquela porta estreita, que é Jesus Cristo e este crucificado. Então, graças ao Senhor, que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lá tem um texto tão maravilhoso em Tiago, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz assim: pois segundo o seu querer, aqui o querer de Deus, não o nosso querer, nós nunca queríamos ser salvos. Por isso que a palavra fala, pois segundo o querer de Deus, segundo o seu querer, Ele nos gerou. E nos gerou, diz a Bíblia, pela palavra da verdade, para que fôssemos como o quê? Primícias das suas criaturas. Irmãos, nós fomos gerados, segundo o querer de Deus, mas gerados pela palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Sendo ela viva, ela pode gerar vidas em nós. Nós temos que entender isso. Nós não podemos ficar aqui indiferentes a este fato da palavra de Deus. Jesus disse assim, em João capítulo 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então é crer em Jesus Cristo, não conforme eu penso, mas conforme a Bíblia diz. Quando nós olhamos para a palavra de Deus com bastante atenção, nós podemos ver o método que Deus usa para nos colocar no seu corpo, em seu corpo. Consideremos a semente perfeita. A semente perfeita é o Senhor Jesus, né? Para quem o Pai preparou um corpo. Certamente, as sementes que o Pai havia plantado era o seu Filho, Cristo, pois o Filho é a palavra e a semente viva. Lembra que diz lá Lucas 18, versículo 11? Diz assim, Lucas 18, 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Está vendo? A semente é a palavra e a semente é o Filho. É Cristo Jesus. Então, amados, agora, o que nos traz grande admiração é saber que esta semente é plantação do Pai, plantação de Deus. Por isso, ela é a semente divina, é uma semente viva. Em 1 João, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia vai nos mostrar que Ele, Jesus Cristo, é a semente divina. Diz assim, 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que nele permanece é a divina semente. Ora, esse não pode vir pecando porque é nascido de Deus. Então, amados, pelo fato dessa semente ter encontrado guarida em nosso coração, nós não podemos viver uma vida de pecado, porque nós fomos regenerados pela semente incorruptível que é a palavra de Deus, que é o seu próprio Filho Jesus. É o Espírito, pela palavra, quem vai gerar vida a nós. Estão me entendendo? Isso é tão lindo, meus irmãos. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão precioso. Percebe? E vou dizer uma coisa muito séria para vocês aqui. O nosso Deus é o nosso Pai. Ele nunca colhe onde Ele nunca semeou. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, disse o nosso Senhor em Mateus 15, verso 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, o Pai, Ele planta a sua palavra, a sua semente, que é o seu próprio Filho, em nossos corações. E abre para nós, Ele descortina diante de nós toda a verdade. E nos mostra, e nos aponta que o nosso pecado precisa ser removido. Então esta obra já foi feita, já foi consumada pelo Senhor. Então temos que crer que o nosso velho homem já foi com o Senhor Jesus Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, e não venhamos a servir mais o pecado como escravo. Então, irmãos, nós só podemos viver uma vida de santidade diante do Senhor quando cremos em nossa morte com Cristo. Aí sim, o pecado não terá domínio sobre vós.
Em Romanos 6, verso 14, a Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o pecado, antes de eu morrer para ele me dominava. Mas agora eu morri para o pecado. Então, uma coisa morta não pode mais me dominar. Então, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque eu já morri com Cristo. O pecado nunca obterá domínio de uma pessoa que já morreu com Cristo. Jamais, meus irmãos. Porque lá na cruz, no corpo de Cristo, Ele tirou o meu pecado. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se Ele tirou o meu pecado lá naquela cruz, eu não posso viver no pecado. Porque sou nascido de Deus. E a divina semente permanece em mim. Então, novo nascimento é exatamente isso. É você crendo que lá naquela cruz no corpo de Cristo, Deus, quando nos levou a morrer em Cristo, Ele trocou o nosso coração. O nosso velho coração foi crucificado e morto e arrancado de nós. Só que pela ressurreição, Deus colocou dentro de nós o coração do seu Filho, a vida do seu Filho. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse aqui não pode vir pecando, meus irmãos. Por quê? Porque é nascido de Deus. Então, Jesus, ao ser plantado, ele conhecia o propósito do Pai. Vocês se lembram que quando alguns gregos vieram e pediram para ver Jesus, a sua resposta surpreendeu alguns, e muitos não a entenderam o que ele dizia. Mas hoje, eu e você, nós podemos entender que aquela semente, ou aquele grão de trigo que era o que o Pai havia plantado, se aquela semente não morresse, ficaria ela só. Mas graças ao Senhor, a semente morreu, e por isso produziu muitos frutos. E nós somos o fruto desta plantação, ou seja, somos produtos do amor de Deus. Por quê? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, ele ficaria sozinho. Ficaria o Pai, o Filho e o Espírito. Mas, graças a Deus, ele morreu. E pelo fato dele ter morrido, ele produziu muitos frutos. E se você creu nesta verdade, você é um fruto da semeadura do Pai. Porque quando Deus planta, a colheita é certa. Em João 12, 24, a Bíblia diz assim. Jesus está dizendo: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia! Porque Jesus, ele morreu. E com isso, ele produziu muito fruto. E se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é fruto do amor de Deus. 1 Coríntios 15, 36 diz assim: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, para nós vivermos para Deus, temos que morrer para a nossa velha vida. E a nossa morte para a nossa velha vida já ocorreu na cruz, no corpo santo de Cristo. Eu já fui morto com Cristo naquela cruz. O meu pecado foi tirado de mim, e se você creu, foi tirado de você também. Agora, Cristo é a nossa vida. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é tão glorioso, é tão lindo, é tão precioso, que, doravante, nós não vamos fazer mais outra coisa a não ser louvar o Senhor. É interessante que nós não precisamos fazer nada para receber isto, a não ser crer. Né? Quando cremos neste fato, nós ganhamos a experiência da nossa morte com Cristo. Então, irmãos, quando nós olhamos mais atentamente para o que Deus está fazendo nos dias de hoje, surpreendemos-nos ao constatar como temos sido lentos em entender as verdades acerca do corpo que Ele está preparando aqui na terra. No Evangelho segundo Marcos, Jesus ele mostra claramente o que aconteceu com a semente que o Pai plantou na terra. Da morte surgirá a vida de ressurreição. Eu vou ler para vocês aqui Marcos capítulo 4, versículo 28, que diz assim: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim
o grão cheio na espiga. Então, essa é a nossa história. O grão cheio na espiga. Primeiro a erva, nós nascemos como erva. Depois a espiga, uma vida de maturidade com o Senhor. E por fim, o grão cheio. O grão cheio é uma família de muitos filhos. É a igreja, o corpo de Cristo, no qual o Pai está preparando. Isso é tão lindo, meus irmãos. Então, quando Deus planta, a coisa floresce. No Salmo 92, um salmo muito precioso, eu gosto muito de ler salmos, eu creio que a grande maioria do povo de Deus gosta de ler salmos, mas no Salmo 92, de 13 a 15, a Bíblia diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Que lindo, meus irmãos, saber que mesmo na velhice nós ainda daremos fruto, porque fomos plantados na casa do Senhor. A casa do Senhor é Cristo, é Cristo. Então, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Obviamente essa figura aqui, ela pode ser utilizada para ilustrar o processo de crescimento de cada indivíduo. Mas aqui o nosso principal interesse, meus irmãos, é o corpo de Cristo, é o corpo coletivo. Vemos a igreja primitiva como a erva. Desde aquele dia, quase 2000 anos atrás, quando brotou em novidade de vida, a igreja ela cresceu até o estágio de espiga. E cremos que irá brevemente amadurecer até tornar-se o grão cheio na espiga. Então, a colheita, meus amados, ela está prestes a acontecer. Parece que ainda há muitos grãos não amadurecidos. Vocês não percebem? E despreparados aí para a foice do agricultor. Mas, segundo Marcos 4:29, a Bíblia diz assim: e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Queridos, aqui ficou muito claro para nós que o pai planta o seu filho e colhe muitos filhos. Eu creio, do fundo do meu coração, que é chegado o momento de despertarmos para o propósito divino. Não há outra maneira de explicar a disciplina cada vez mais intensa que muitos do povo do Senhor têm experimentado nos dias de hoje. Há muito sofrimento em todos os lugares, e esse sofrimento certamente aumentará até que o corpo entre em trabalho de parto em âmbito universal. Irmãos, a igreja ela deve sofrer dores de partos para trazer à luz um novo dia. Nada nos traz maior consciência de corpo do que o sofrimento. Existe algo maravilhoso na empatia que flui por meio do corpo. É quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Ou pelo menos devem sofrer juntos. E essa é a igreja. Quando um irmão, uma irmã está sofrendo, todos nós sofremos juntos. Pelo menos isso acontece comigo. E deve acontecer com todos de Deus, que é corpo de Cristo, que é a vida da igreja. Então, irmãos, isso é verdade também a respeito do nosso corpo natural. E também o é em relação à igreja, seu corpo espiritual. Porque se você machucar aí o teu dedinho, você pode ter certeza, todo o teu corpo vai sentir a dor. Todo o teu corpo vai sofrer. Assim também é a vida da igreja, porque nós estamos ligados um ao outro. Nós somos corpo de Cristo, somos a vida da igreja. Então Paulo vai mostrar para nós essa verdade, expressando em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 26. 1 Coríntios 12, verso 26, que diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então, se nós somos do Senhor, participamos da igreja do Senhor Jesus Cristo, se um membro sofre, todos os demais vão sofrer. Se não sofre, porque não é corpo. Sei que tem tantas pessoas desinteressadas, tem pessoas que não têm nem compromisso de se reunir, não têm prazer na reunião da vida da igreja,
São pessoas marasmentas, são crentes que conhecem muito de Bíblia, mas não tem nada de vida, porque o prazer que nós temos é estar juntos, porque ali uma pessoa que está fora do corpo, ela é uma brasa que vai se apagar, vai virar carvão, vai ficar enrugada, vai ficar como que obscurecida. Então não tem prazer na comunhão. Mas eu louvo a Deus porque o Pai tem levantado muitos irmãos e irmãs que têm tido este desejo, este anseio em se reunir. Não medem esforços para estar juntos. Queridos, temos que estar juntos, somos o corpo de Cristo, a vida da igreja. Se nós nos reunirmos, tivermos essa expectativa, o amor se esfriará. Será que o amor já não esfriou no seu coração? Será que você tem prazer na comunhão? Queridos, olha aqui. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que na época do plantio, lá no Oriente, ela é precedida por uma intensa chuva chamada a primeira chuva. E essa chuva, ela amacia a terra dura e ressequida, preparando-a, para a semeadura. Então, o grão ele brota rapidamente e a planta continua a crescer durante vários meses. E depois disso, repentinamente, parece que para de crescer. Então, amados, maturidade, amadurecimento dependem da última chuva. Porque se a chuva atrasa em demasia, as hastes se tornam o quê? Amarelas. E aquela espiga, se chegar a aparecer, ela vai ter um aspecto murcho e seco. Olha, irmãos, não é de admirar que o agricultor, ele espere ali ansiosamente pela chuva, constantemente olhando para o horizonte distante em busca do primeiro sinal de nuvens que trarão a chuva esperada. E sem dúvida alguma, a primeira chuva em sentido tipológico foi o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Por isso que Oséias 6,3 vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora veja aqui, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Olha, meus irmãos, o povo de Deus, ele tem visivelmente despertado para a sua necessidade de amadurecimento. Um crescente sentimento de pressão, desamparo e fracasso tem invadido, e em todo o mundo ouve-se os gemidos suplicando por chuva para que o grão amadureça. E vou dizer uma coisa muito importante, que a safra de Deus, ela irá amadurecer, mas a semente individual não alcança maturidade, vivendo com preocupação primordial por seu próprio bem-estar e crescimento. Queridos ouvintes, o caminho de Deus é exatamente o oposto. Assim como ocorreu na vida do Filho de Deus, Cristo, será também com cada grão de trigo que quiser ser frutífero. Em Romanos, capítulo 7, verso 4, diz assim a palavra: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Amém. Queridos, que o Pai revele essa verdade ao seu coração, que o Espírito Santo venha trazer entendimento espiritual para que você fique firmado nessa palavra e creia que a semente foi plantada em nosso coração. Então retenha a palavra, retenha a semente. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, graça e paz. Caso queira receber maiores informações sobre esta palavra, ligue para 3215-7508. Repetindo, 3215-7508. Ou participe de uma das nossas reuniões. Teremos o maior prazer em recebê-los em nossos encontros. Andemos, pois, em novidade de vida. Atenção para os dias e horários das reuniões, que são todas as quintas, às 20 horas e todos os domingos,
às 9 e às 19 horas. Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Igreja Batista Palavra da Cruz está situada com um templo na rua Jequitibá 244, na Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Libertos do pecado, fomos feitos filhos de Deus, tendo o nosso fruto de vida para a santificação e por fim a vida eterna. Tenham todos um bom dia e estejam com a graça e a paz de Cristo.